Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, graças a Deus. Vamos iniciar esta live como uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Meu Pai, nos ajuda, nos capacita. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar neste projeto que o Senhor colocou no nosso coração, em passar para os irmãos e juntamente com todos poder crescer na graça e no conhecimento, este curso básico em teologia, este curso fundamental, curso de teologia fundamental. Nos ajuda, porque são várias matérias, me ajuda, me capacita a minha vida. Que nem um certo teólogo disse, luz na mente, mas fogo no coração. Me ajuda, Senhor Jesus. Tudo aquilo que queira roubar a nossa concentração no momento do estudo, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Curso básico em teologia ou curso fundamental em teologia. Amém? Eu gostaria de iniciar este curso, um curso básico, gratuito, para a glória de Deus. Amém? Estamos aí na nossa simplicidade, mas vamos, mesmo assim, iniciar o nosso curso básico em teologia. Quando vamos estudar teologia, por que estudar teologia? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Primeira coisa, para nós iniciarmos este curso básico em teologia, também nós estamos aprendendo Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos lá? Oséias capítulo 6, versículo 3. Se você quiser ir marcando, anotando, amém? Apenas uma introdução. 6,3 diz assim, eu vou até marcar aqui, ó. Vamos lá. Oséias 6,3. Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não importa se nós temos 10, 20, 30 anos que nós estamos servindo ao Senhor, ou se você começou a servir a Deus ontem, independente do tempo de cristão que que nós temos, o importante é nós conhecermos e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu vou repetir esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Amém? Então, o bojo da teologia fundamental, da básica, né? Teologia fundamental, curso básico de teologia, nós vamos estudar várias matérias e nós vamos ver, primeira matéria, doutrina de Deus, doutrina da Bíblia, geografia bíblica, panorama do Antigo Testamento, doutrina de Cristo, olha quanta coisa, história de Israel, doutrina dos anjos, panorama do Novo Testamento, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo ou pneumatologia, doutrina do pecado,
ou que se chama hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado. Antropologia é a doutrina do homem. Soteriologia, doutrina da salvação. Também a história da igreja, doutrina da igreja ou eclesiologia, doutrina das últimas coisas ou escatologia. Também seitas e heresias ou heresiologia, doutrina de missões ou missiologia e também hermenêutica, a matéria de hermenêutica, a arte de interpretar textos. E dentro da hermenêutica também nós vamos aprender sobre exegese, que é a interpretação, você extrai do texto a interpretação correta, exegese, e também tem a exegese, que a pessoa, ela força o texto. Então, sempre é bom nós fazermos uma boa exegese. Amém? Você fala aquilo que o texto quer dizer. Então, isso também está dentro da hermenêutica. E também homilética, ou a arte de pregar. Amém? Então, essas são as matérias que nós vamos, segundo a nosso tempo, é claro, nós vamos estar passando para todos, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer Deus, pega isso daí. Conhecer Deus é mais do que uma possibilidade, é um privilégio que Ele disponibilizou por meio da Bíblia, sagrada a todos aqueles que se aproximam dele. Que lindo isso! Então, a maneira de nós conhecermos a Deus, é claro que eu quero abrir um parênteses aqui, nós temos que ter o nosso devocional com Deus, oração, jejum, consagrarmos a nossa vida a Deus. Isso também faz parte, né, da teologia prática. Amém? Mas conhecer a Deus é mais do que uma possibilidade, é um privilégio. Que privilégio! Que o próprio Deus nos disponibilizou por meio da Bíblia. Então, o único meio de nós conhecermos a Deus é por meio da Bíblia, é por meio da palavra de Deus. Olha aqui, da palavra de Deus. Então, quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Estude a Bíblia. Amém? Então, é um privilégio. Isso é um privilégio. Essa aproximação, quando nós se aproximamos de Deus através da palavra, lendo a Bíblia, essa aproximação nos transforma em outro tipo de pessoa. Então, este é o propósito da teologia. Muito mais parecida com ele. Então, qual que é o propósito da teologia? É nos tornar parecido com Cristo no seu caráter. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. É com essa visão que nós vamos estudar a teologia, com este propósito. Precisamos entender que o estudo sobre Deus só é possível. Teologia é o estudo sobre Deus. Precisamos entender que o estudo sobre Deus só é possível porque Ele se revelou a nós pela Sua palavra. Pela Sua palavra. Assim sendo, antes de nós iniciar este curso,
Busque ao Senhor em oração. Faça isso sempre que iniciar um período de estudos, avançando não apenas no conteúdo, mas principalmente no relacionamento com Deus. É o que nós acabamos de dizer. O estudo é bom, é claro. Precisamos avançar no estudo, precisamos avançar no conteúdo, mas também, principalmente, precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus. Se relacionar com Deus. Amém? Temos que ter o conhecimento teológico, temos que buscar conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, mas precisamos também crescer, principalmente em nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, eu achei interessante esses 2 pontos agora, para nós partirmos aqui para o nosso estudo básico em teologia. Primeiro, é necessário, é um privilégio, é possível nós conhecermos a Deus através da Bíblia, porque Ele se revelou a nós. Precisamos crescer no conhecimento, mas principalmente precisamos crescer em nosso relacionamento com Deus. Eu já quero abrir um parênteses aqui e fica aí a pergunta para mim, para você, para nós. Uma pergunta pessoal que cada um deve se reportar a Deus e responder a si mesmo. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o meu? Como está o nosso relacionamento com Deus? Amém? Então, esse ponto aqui muito importante para nós termos uma visão da teologia. Amém? Então, primeira matéria que nós iremos estudar é a teologia, doutrina de Deus. Vem comigo na palavra. Teologia, doutrina de Deus. Nós vamos falar sobre a existência de Deus. Olha quanta coisa. A existência de Deus. Evidências que provam a existência de Deus, revelação geral e também a revelação especial. Amém? Vamos lá. Nós vamos dar uma resumida também, que é muita coisa. Mas você também pode pesquisar, buscar alguns materiais também sobre teologia, a doutrina de Deus. Amém? Vamos lá. Como podemos conhecer a Deus? Somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderá fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Jó, capítulo 11, do 7 ao 9. Então, olha que interessante. A teologia é a doutrina que diz respeito a Deus e o seu reino, sua natureza, sua vontade, também a sua relação com o homem e com o mundo. Amém? Tem algo interessante aqui que diz assim: o Antigo Testamento, em sua totalidade, projeta Jesus Cristo e testemunha esse modo preparatório. Então, o Antigo Testamento, ele projeta Jesus. Já no Novo Testamento,
Deus se revelou por meio palpável. Olha que lindo isso. No Novo Testamento, Deus se revelou por meio palpável. O Verbo se fez carne. Olha só. Palpável. Vimos a sua glória. Aquele de quem os profetas predisseram tornou-se manifesto. Que lindo isso. O Emanuel, o Deus conosco. O próprio Deus, não apenas uma palavra sobre ele, agora está aqui, ele mesmo, presente, falando e agindo. Lindo isso, né? Muito importante esse ponto também. Então, o Antigo Testamento, né? A Bíblia, nós sabemos, ela tem... Bíblia significa livros, um conjunto de livros, como se fosse uma biblioteca. E a Bíblia ela tem 66 livros, ela contém 66 livros, levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Foi escrita por 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo. E a origem da Bíblia não está no homem, está em Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada. Palavra de Deus. O Antigo Testamento projeta Jesus, anuncia Jesus e esse modo preparatório. Já o Novo Testamento, como nós vimos aqui, acabamos de ver, o Novo Testamento, Deus se revelou por meio palpável, o Verbo que se fez carne. Aqueles de quem os profetas predisseram, tornou-se manifesto o Emanuel, o Deus conosco, o próprio Deus, não apenas uma palavra sobre ele. Agora está aqui, ele mesmo, presente, falando e agindo. Amém? Que lindo isso. Essa é a principal e mais profunda mudança ocorrida em todos os tempos, que dividiu os tempos. Né? A encarnação do Verbo foi um divisor de águas, que dividiu os tempos, a história, sendo o tema da mensagem do Novo Testamento, apresentada no prólogo jonino. O Verbo se fez carne. Essa palavra é um divisor de águas. O Verbo que se fez carne. Isso significa aquele que apenas poderia ser previamente profetizado em linguagem humana, por meio de palavras proféticas, agora está presente em pessoa. Ele mesmo testifica dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, João ele fala, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Portanto, a revelação, olha que lindo isso, pega essa daí. Portanto, a revelação não é mais uma palavra. A revelação agora é uma pessoa que está além e acima de todos os conceitos intelectuais. Então, Cristo, Jesus, a pessoa de Jesus, está acima de todos os conceitos filosóficos e intelectuais. Amém? Em nossos dias, há muitos sistemas de pensamentos religiosos e seculares que disputam nossa devoção. Entre as opções religiosas, há um grande número de seitas e cultos, além de uma enorme variedade de denominações cristãs. Sendo assim, não basta dizer que cremos. Não basta dizer que cremos, porque muitas religiões, muitas seitas também creem, fala que creem. Mas sim, em que devemos crer? Em que devemos crer? Então, cada um tem a sua crença, cada um tem seu argumento, cada um tem sua visão, mas no que devemos crer? No que devemos crer? Quero abrir um parênteses aqui. Perguntaram para Jesus: não sabemos os caminhos. Jesus disse:
eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Em que devemos crer? Em que devemos crer? A Bíblia dá grande enfoque à doutrina como substância da fé. E dela provém o material. Então, da Bíblia vem o material para seu conteúdo. Ela é enfática em sua condenação contra o que é falso. Então, a Bíblia sempre condena o que é falso. Ela faz essa distinção entre o falso e o verdadeiro. Tanto que Jesus diz, que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, a Bíblia também adverte contra a doutrina dos homens. Doutrina dos homens, depois você pode ver lá, Colossenses capítulo 2, versículo 2. Contra a doutrina dos fariseus, olha só, então, doutrina dos homens, doutrina dos fariseus, Mateus 16, 12, e contra os ensinos de demônios. Contra aqueles que ensinam doutrinas que são preceitos de homens e contra os que são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então nós temos que tomar cuidado. Então, olha a necessidade, a importância de nós estudarmos a Bíblia. Porque a própria Bíblia, nós podemos ver, ela é enfática em sua condenação, ela reprova o que é falso. Então a Bíblia ela adverte contra a doutrina dos homens, doutrina dos fariseus, contra ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Vamos ver? Então a Bíblia nos adverte. Carta do apóstolo Paulo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. A Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Forte isso aqui também, Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito, em maiúsculo aqui, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então temos que tomar cuidado. Doutrina de demônios. Então, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amém? Então, Paulo ali, escrevendo para Timóteo, jovem pastor. Assim como condena o que é falso, a Bíblia também aconselha a verdadeira doutrina, reputando-a como boa. 1 Timóteo 4,6, 1 Timóteo 1,10, segundo a piedade de Deus e de Cristo. A crença correta é essencial e influencia nosso relacionamento com Deus. O escritor aos Hebreus escreveu: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, a crença correta é essencial e influencia o nosso relacionamento com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O estudo sistemático da palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo, é importante, tendo em vista que hoje se valoriza mais a experiência do que a verdade. Quantos hoje estão distantes da verdade divina por crer incondicionalmente em um líder religioso? Resistem a qualquer comentário corretivo ou cauteloso, deleitando-se com sentimentos subjetivos, produzidos por chinês ou lendas, recusando submeter suas crenças a uma avaliação.
A característica principal aqui é o apego às tradições orais e substanciais. Há uma enorme diferença entre ouvir falar de alguém e conhecê-lo pessoalmente. Ouvir falar de alguém é apenas saber que ele existe. Entretanto, conhecer alguém pessoalmente significa muito mais. Interessante esse ponto. Nós ouvirmos falar de alguém é uma coisa. Nós ouvirmos falar de alguém, você sabe que aquela pessoa existe. Você ouviu falar. Mas conhecer alguém pessoalmente significa muito mais. O próprio Jó, ele vai dizer isso, a gente pode usar em relação a Deus. Ele fala: antes os meus ouvidos ouviam, e eu ouvia falar de Deus. Eu sei que Deus existe, mas agora os meus olhos te veem. Então, para nós finalizarmos esse ponto, então você ouvir falar de alguém é uma coisa. Nós ouvirmos falar de alguém é uma coisa. Ouvirmos falar de Deus, ou do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa. Agora, nós conhecermos é outra coisa, né? Então significa muito mais você ter um conhecimento pessoal do que apenas um conhecimento teórico. É claro, nós podemos ver, você ouviu falar de alguém apenas saber que ele existe. Até a gente pode usar aqui, naquele dia, claro que já é uma questão escatológica, no dia do juízo final, do trono branco, vai aparecer um grupo de pessoas dizendo: Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios, fiz muitas maravilhas. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, olha a importância de nós termos uma experiência com Deus, conhecê-lo pessoalmente e sermos transformados, regenerados, justificados pelo poder da palavra de Deus e do Evangelho. Amém? Vamos lá. Sendo assim, reconhecemos a necessidade de conhecer um pouco mais sobre a teologia sistemática. Buscaremos entender o que é a doutrina de Deus, partindo do princípio básico de que Deus existe. Esse é para nós estudarmos, esse é o ponto principal. Deus existe. Eu vou repetir. Deus existe. E que Ele se revelou, tem deixado a sua revelação à disposição da raça humana, que é a palavra de Deus, principalmente por meio de sua palavra, a Bíblia. Vamos tratar da divindade de Deus e de suas qualidades divinas, que separam Deus dos homens e marcam a diferença e a distância entre o Criador e a criatura. Então a gente vai ver essa distância enorme entre o Criador e a criatura. Como sua existência própria, sua infinitude, sua eternidade. Então Deus é infinito, eterno. Então essa é a diferença entre o Criador e suas criaturas. Imutabilidade, ele não muda. Trataremos dos poderes de Deus. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus. A onisciência, ele conhece todas as coisas. A onipotência, tem todo o poder. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, Cristo disse. E também a sua onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, aqui nós podemos ver os seus atributos incomunicáveis: onisciência, onipotência e onipresença. Amém? Estaremos envolvidos com a perfeição de Deus, os aspectos de seu caráter moral que se manifestam em seus atos e palavras, e também os seus atributos comunicáveis, que nós vamos ver mais para frente: santidade, amor, misericórdia,
verdade, fidelidade, bondade, paciência e justiça. Descobriremos aquilo que é do seu agrado. Então, a Bíblia vai nos ensinar o que agrada a Deus, o que ofende a Deus, o que desperta a sua ira e o que lhe dá satisfação e alegria. Meu Deus. Então, esse é o propósito de nós estudarmos a Bíblia também. Nós vamos descobrir na palavra de Deus, nós vamos descobrir aquilo que é do seu agrado, vou repetir, o que ofende, o que desperta a sua ira e o que lhe dá satisfação e alegria. Amém? Então nós estamos estudando a matéria doutrina de Deus. Vamos lá. Definição do termo. A definição do termo. Como já dizia o maior orador romano, Marco Túlio Cícero, quando se quer pôr ordem em método numa discussão, é preciso dar início definido a coisas que se debate, para se ter uma ideia clara e precisa, uma organização dos assuntos. Assim, principalmente no estudo da teologia. Vamos lá. O que é verdadeira teologia? Como o próprio nome indica, a palavra teologia tem origem? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, a definição do termo, teologia. A palavra teologia tem origem em dois termos gregos. Theos, no grego, theos significa Deus, e logia, estudo. Theos, Deus, logia, estudo. Portanto, teologia é o estudo sobre Deus. Portanto, teologia é o estudo sobre o raciocínio sobre Deus. Amém? Perguntamos por conseguinte, se a igreja pode prescindir no conhecimento de Deus da sua obra e ainda ser igreja de Deus? É quase certo que aqueles que negam a necessidade da teologia na vida da igreja não diriam conscientemente que alguém pode ser cristão sem conhecer a Deus. O que lhe falta é um bom conhecimento do que é teologia e de suas implicações. Então, tem pessoas que... mas teologia, o que é teologia? A teologia não é de Deus e muita letra, a letra mata. Nada disso. Teologia é você buscar o conhecimento de Deus. Amém? Assim, como podemos conhecer a Deus sem estudar a revelação que Ele faz de si mesmo? Então, como nós vamos conhecer uma pessoa sem estudar sobre, sem conhecer aquela pessoa? Então, a maneira de nós conhecermos a Deus, assim como podemos conhecer a Deus sem estudar a revelação que Ele, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Então, como podemos dizer que conhecemos a Deus se não estudamos a Bíblia, que é a revelação sobre si mesmo? Olha que interessante. Sem estudar a revelação que Ele fez de si mesmo. Então a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, à minha vida, à tua vida, à nossa vida. Amém? Como saber quem Ele é? Quem somos nós em relação a Ele? O que Ele requer de nós? O que Ele requer da minha vida? O que Ele requer da tua vida? Então, está na Bíblia. O que Ele requer de nós? Se não investigarmos o que Ele deixou revelado para o nosso conhecimento, esse é o trabalho da teologia. Pega isso daí. Que parte de 3 pressupostos. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele pode ser conhecido, embora não de modo exaustivo e completo. Terceiro, que Ele tem se revelado, tanto por meio de suas obras, a criação e a providência, a revelação geral, como principalmente pela Sagrada Escritura, revelação especial.
Portanto, se Deus se revelou, podemos conhecê-lo. Entretanto, nosso conhecimento de Deus não é intuitivo, nem natural, mas comunicado por Ele, mesmo através dos meios que soberanamente escolheu. Estudar teologia, portanto, não é inventar teorias a respeito de Deus e de suas obras, nem mesmo descobrir a Deus, mas conhecer e compreender a revelação que Ele próprio deu de si. Por isso, qualquer estudo de Deus que não tiver a sua revelação como base, meio, princípio regulador, não é teologia. Então, a teologia ela parte desses 3 pressupostos. Eu achei muito interessante. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele pode ser conhecido, não de modo exaustivo. Terceiro, que Ele tem se revelado, por meio de suas obras, a criação, a providência, revelação geral, e como principalmente pela Sagrada Escritura, revelação especial. Amém? Então, esse ponto aqui foi muito importante. Nós estudarmos aqui sobre a definição. Então nós vamos ficar aqui bem breve, para não ficar muito cansativo, para os irmãos também, a gente vai abordando esses pontos aqui e os irmãos também, se quiserem ir se aprofundando, pesquisando. Então nós aprendemos sobre a definição do termo teologia. Tem esses 2 radicais gregos, Telos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Portanto, teologia é o estudo sobre Deus, como se Deus, nós podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou através da sua palavra, Ele se revelou através da criação, Ele se revelou através da providência. Nós podemos ver através da revelação geral e da revelação especial, que é Cristo e a sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por este momento, nos capacita, continua nos capacitando, meu Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso curso básico em teologia. Deus te abençoe.